Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo 28 de agosto de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para esse domingo separei 14 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 3 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para esse sábado, 27 de agosto, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também 2 bilhetes prontos para você investir. Pegamos aqui na tripla de over, acima de 2 gols e meio, Liverpool e Bournemouth bateu. Acima de 1 gol e meio, Milan e Bolonha bateu. Infelizmente, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach terminou empatado em 1-1. Não batemos aqui essa tripla de over. Pegamos aqui uma tripla de back. Arsenal para vencer, venceu. Benfica para vencer, venceu. E até o momento do vídeo, o Milan está vencendo por 2-0. Esses palpites e muito mais, você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Faça já seu cadastro na Mr. Jack e realize apostas a partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O link da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, o grupo fechado, e logo acima temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse domingo 28 de agosto. Começando aqui pelo campeonato holandês, na partida entre Utrecht e Ajax. Na classificação, a equipe do Ajax vem na segunda colocação com 9 pontos, marcou 10 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 7. O Utrecht vem na 14ª colocação com 2 pontos, marcou 4 e sofreu 5 gols, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Utrecht, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Ajax, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro entre as equipes, o Ajax venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 7.0 para a equipe da casa, 1.40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Utrecht, bateu 2,5 em 4 oportunidades. A equipe do Ajax, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros entre as equipes, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única, acima de 2 gols e meio. Agora passando na Dinamarca, na partida entre Viborg e Lyngby. Na classificação, a equipe do Viborg vem na 7ª colocação com 9 pontos, marcou 9 gols e sofreu 8, tem um saldo positivo de 1. A equipe do Lyngby vem na última colocação com 2 pontos, marcou 6 gols e sofreu 12, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Viborg, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Lyngby, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 derrotas seguidas. No último encontro entre as equipes, o Viborg venceu fora de casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 1.90 para a equipe da casa, 4.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Viborg com empate. Voltando pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Volendam e Twente. Na classificação, a equipe do Twente vem na 6ª colocação com 6 pontos, marcou 4 gols e sofreu nenhum gol, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Volendam vem na 15ª colocação com 1 ponto, marcou 3 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Volendam, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Twente, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro entre as equipes, o Twente venceu jogando em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 4.75 para a equipe da casa, 1.70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Volendam, bateu 2,5 em todos os jogos. A equipe do Twente, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 12,5 em 4 oportunidades.
Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Twente para vencer. Nos últimos 5 encontros entre as equipes, na casa do Volendam, foram 3 vitórias para a equipe do Twente, um empate e uma vitória para a equipe do Volendam. Vou deixar aqui 2,5 como segunda opção de aposta, Twente para vencer. Agora pela Premier League, na partida entre Aston Villa e West Ham, na classificação, a equipe do Aston Villa vem na 15ª colocação com 3 pontos, marcou 3 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 3. A equipe do West Ham vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato, não marcou gols e sofreu 5 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Aston Villa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O West Ham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No último encontro entre as equipes, o West Ham venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 encontros entre as equipes, todas elas bateram, ambas marcam. Jogando em casa, a equipe do Aston Villa nos últimos 5 jogos bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. E a equipe do West Ham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como segunda opção de aposta para botar um bilhete pronto acima de 1,5 gols. Agora pela Bundesliga, na partida entre Werder Bremen e Frankfurt, na classificação, a equipe do Bremen vem na 9ª colocação com 5 pontos, marcou 7 gols e sofreu 6, tem um saldo positivo de 1. A equipe do Frankfurt vem na 15ª colocação com 2 pontos, marcou 3 gols e sofreu 8, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Bremen, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Frankfurt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro entre as equipes, o Bremen venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,40 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês de Bremen com empate. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Bremen, bateu, ambas marcam aqui em 4 oportunidades. E jogando contra a equipe do Frankfurt em casa nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias para a equipe da casa, 2 vitórias para a equipe visitante e 1 empate. Vou deixar aqui ambas as equipes marcam como segunda opção de aposta, casa com empate. Agora pela La Liga, na partida entre Getafe e Vila Real, na classificação, a equipe do Vila Real vem na 2ª colocação com 6 pontos, marcou 5 gols e ainda não sofreu gols, tem um saldo positivo de 5. O Getafe vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato, marcou 1 gol e sofreu 6, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Getafe, vem de 2 derrotas seguidas. A equipe do Vila Real, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias seguidas. No último encontro entre as equipes, o Vila Real venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 4,20 para a equipe da casa, 1,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Vila Real para vencer. Nos últimos 5 encontros entre as equipes, o Vila Real venceu todos os jogos. Jogando na casa do Getafe nos últimos 5 jogos, o Vila Real venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vou deixar aqui Vila Real para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Verona e Atalanta, na classificação, a equipe da Atalanta vem na 8ª colocação com 4 pontos, marcou 3 gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 2. O Verona vem na 16ª colocação com 1 ponto somado, marcou 3 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Verona, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe da Atalanta nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Verona venceu jogando fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 4,0 para a equipe da casa, 1,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Verona com empate. Agora pelo campeonato croata, na partida entre Šibenik e Dinamo Zagreb, na classificação, a equipe do Zagreb vem na liderança com 16 pontos, marcou 22 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 14.
A equipe do Sibenic vem na sexta colocação com 7 pontos, marcou 4 gols e sofreu 4, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Sibenic, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Dinamo Zagreb jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No último encontro entre as equipes, o Dinamo Zagreb venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1.30 para a equipe do Zagreb. Vou deixar aqui Zagreb para vencer. Nos últimos 5 encontros entre as equipes, o Zagreb venceu em todos os jogos. Jogando na casa do Sibenic, nos últimos 5 jogos, o Zagreb venceu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui Zagreb para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Francês, na partida entre PSG e Mônaco, na classificação, o PSG vem na liderança com 9 pontos, marcou 17 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 14. O Mônaco vem na 12ª colocação com 4 pontos, marcou 4 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do PSG, vem de 4 vitórias seguidas, e a equipe do Mônaco jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro entre as equipes, o Mônaco venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1.20 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês PSG para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Fiorentina e Napoli, na classificação, a equipe da Napoli vem na 5ª colocação com 6 pontos, marcou 9 gols e sofreu 2, tem um saldo positivo de 7. A equipe da Fiorentina vem na 9ª colocação com 4 pontos, marcou 3 gols e sofreu 2, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Fiorentina, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Napoli jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro entre as equipes, a Fiorentina venceu fora de casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 3.30 para a equipe da casa, 2.10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 encontros entre as equipes, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também na linha de gols acima de 2,5 gols. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre São Paulo e Fortaleza, na classificação, a equipe do São Paulo vem na 12ª colocação com 29 pontos, marcou 31 e sofreu 28 gols, tem um saldo positivo de 3. E a equipe do Fortaleza vem na 13ª colocação com 27 pontos, marcou 21 e sofreu 23 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do São Paulo, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Fortaleza jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último encontro entre as equipes, ficaram empatados em 1-1 na casa do Fortaleza. As odds estão marcando aqui a 2.15 para a equipe da casa, 3.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, você pode pegar na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Fortaleza com empate. Agora pela Série B, na partida entre Bahia e Vasco, na classificação, a equipe do Vasco vem na 4ª colocação com 42 pontos, marcou 27 e sofreu 18 gols, tem um saldo positivo de 9. A equipe do Bahia vem na 2ª colocação com 44 pontos, marcou 28 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 14. Nos últimos 5 jogos em casa do Bahia, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Vasco, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Vasco venceu jogando em casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de Bahia com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Português, na partida entre Rio Ave e Porto, na classificação, a equipe do Porto vem na liderança com 9 pontos, marcou 9 gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 8. O Rio Ave vem na 15ª colocação com um ponto somado, marcou 2 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Rio Ave, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Porto, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Porto venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.30 para a equipe do Porto. Vou deixar aqui para vocês, Porto para vencer.
Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols para botar no bilhete pronto acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip na partida entre Espanhol e Real Madrid. Na classificação, a equipe do Real Madrid vem na terceira colocação com 6 pontos, marcou 6 gols e sofreu 2. Tem um saldo positivo de 4. A equipe do Espanhol vem na 16ª colocação com 1 ponto somado, marcou 2 gols e sofreu 4 gols. Tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Espanhol, vem de 12 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Real Madrid, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Real Madrid venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 6,50 para a equipe da casa, 1,45 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Espanhol, bateu ambas marcas aqui em nenhuma oportunidade. A equipe do Real Madrid, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcas em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes na casa do Espanhol, bateu ambas marcas em 2 oportunidades. Foram 3 vitórias para a equipe do Real Madrid e 2 vitórias para a equipe do Espanhol. Vou deixar aqui para vocês como segunda opção de aposta mais arriscado. Ambas as equipes marcam. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse domingo. Eu peguei aqui na tripla de over, acima de 1,5 gols Espanhol e Real Madrid a 1,20. Acima de 2,5 gols PSG e Mônaco a 1,25. E acima de 2,5 gols Utrecht e Ajax a 1,40. Essa tripla gerou um DD de 2,09, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$210. Peguei aqui para vocês uma tripla de back, Zagreb para vencer a 1,30, Porto para vencer a 1,30 e PSG para vencer a 1,20. Essa tripla de back gerou um DD de 2,02, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$202. E passando para o próximo bilhete pronto, gerando aqui um ODD de 5,18, peguei aqui para vocês, Vila Real para vencer a 1,90, Fiorentina e Napoli, ambas equipes marcam a 1,61, acima de 1,5 gols São Paulo e Fortaleza a 1,40 e PSG para vencer. Essa multiplazinha de 4 jogos gerou um DD de 5,18, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$518, totalizando 2% a 5% da sua banca. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!